Inscreva-se no canal e compartilhe. Amigas e amigos queridos, que os nossos corações se abram diante da luz que o Cristo espargia sobre nós. A mensagem de hoje está no livro Fonte Viva, do autor espiritual Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 76, com o título de Fermento Espiritual e com as anotações do apóstolo Paulo, em sua primeira missiva aos Coríntios, que foi registrada no capítulo 5, versículo 6. O trecho está assim escrito: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E Emmanuel comenta a mensagem. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento de outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naquele que se situa em posição inferior a nós, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Na origem das nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente é a razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, aonde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se revela reto e limpo. Fazendo os comentários da mensagem. O iluminado apóstolo, sempre muito inspirado, faz menção em sua primeira missiva aos Coríntios de que um pouco de fermento leveda a massa toda. E a mensagem nos mostra que as nossas palavras, os nossos atos, podem transformar assuntos corriqueiros em grandes desavenças. As nossas palavras geram outras palavras de quem nos ouve, e o mesmo acontece com as nossas ações, que geram outras ações de quem foi afetado. Isso porque estamos todos sob a influência da lei divina de causa e efeito. Quantas desavenças, iras e mágoas poderiam ser evitados com um simples silêncio, sem a resposta? A escrita do apóstolo indica que há 2000 anos as dificuldades eram as mesmas. Então, o que fazer?
O único processo, portanto, é sermos resilientes e não revidarmos as provocações. Reformar edificando é rejeitar as más ações e aceitar as ações do bem e praticá-las incessantemente por intermédio dos nossos atos. O pensamento é um fermento espiritual. Em primeiro estabelece as atitudes, em seguida gera os hábitos que governarão as nossas palavras ou as nossas expressões. Portanto, reflitamos em qual caminho estamos seguindo e escolhamos as boas ações. Só assim construiremos a nossa obra espiritual na senda evolutiva. Todos nós damos muita atenção aos assuntos do cotidiano, mas uma coisa é certa: quando retornarmos para o plano espiritual, serão com os atos que executamos que teremos que conviver. O nosso livre-arbítrio executa qualquer coisa e a nossa consciência é um soldado implacável na própria cobrança. Portanto, reflita para não caíres em arrependimento. A mágoa, a tristeza, a inveja, a maldade são os ácidos que corroem a nossa alma. Mas a solidariedade, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo é a luz que ilumina o nosso caminho e que nos sustenta o nosso interior. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, iluminando o nosso caminho, para que não venhamos a sucumbir. A luz de Maria de Nazaré nos acoberta a todas as horas e a todos os momentos. Procuremos senti-la, que assim seja.